Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de uma mulher que, como muitas de nós, levava uma vida repleta de atividades e vitalidade, mas que se viu diante de um mistério que se desenrolava em seu próprio corpo. Um segredo que a natureza, em sua forma mais inesperada e perturbadora, escolheu revelar. Aos 68 anos, Dona Lourdes personificava a energia e a dedicação. Seus dias eram preenchidos com o aroma da terra em seu jardim, o burburinho familiar da feira de bairro e a alegria de preparar almoços aos domingos para seus netos. Uma rotina vibrante, marcada pela independência e pelo cuidado com aqueles que amava. Era o retrato de uma vida plena, onde cada atividade parecia reforçar sua conexão com o mundo e com as pessoas ao seu redor. No entanto, nas últimas semanas, uma sombra sutil começou a pairar sobre essa existência ativa. Uma sensação incômoda, um adormecimento peculiar na perna esquerda que inicialmente se manifestava apenas ao despertar, como um eco da noite. A princípio, Dona Lourdes atribuiu essa sensação a causas comuns, facilmente explicáveis pela passagem do tempo. A idade, afinal, traz consigo suas próprias transformações, e a lentidão parecia ser uma consequência natural do envelhecimento. A circulação, pensava ela, poderia estar um pouco mais preguiçosa, nada que um pouco mais de movimento ou um chá quente não resolvesse. Era uma justificativa plausível, que permitia que a rotina seguisse seu curso sem maiores preocupações. Contudo, o que começou como um leve formigamento, uma dormência passageira, gradualmente se intensificou, transformando-se em uma dor. Não uma dor aguda e repentina, mas uma dor silenciosa, persistente, que se instalava nas profundezas, como se um obstáculo invisível estivesse a impedir o livre fluxo da vida dentro de si. Essa dor, mais do que o incômodo físico, trazia consigo um prenúncio de algo mais, uma inquietação que a fazia questionar as causas mais profundas daquela aflição. A busca por respostas levou Dona Lourdes a um ambiente onde a ciência e a medicina se debruçam sobre os mistérios do corpo humano, o hospital. Ali, os profissionais de saúde, acostumados a desvendar os segredos que afligem o organismo, iniciaram um processo de investigação. A primeira hipótese levantada, dada a natureza do sintoma, foi a trombose, uma condição que afeta o fluxo sanguíneo e que poderia explicar a sensação de adormecimento e a dor. No entanto, à medida que o exame se aprofundava, uma anomalia sutil, quase imperceptível, chamou a atenção dos médicos. Atrás do joelho, um pequeno orifício, uma marca que parecia uma picada antiga, um ponto escuro em contraste com a pele. A curiosidade científica impeliu os examinadores a uma ação mais direcionada. Ao pressionarem suavemente a área, um líquido de aparência incomum emergiu, estranho e inesperado. E foi nesse momento que o choque se abateu sobre todos. O que se escondia ali, dentro da perna de Dona Lourdes, desafiava a compreensão e a imaginação. Larvas de mosca, vivas e ativas, estavam ali, em um processo lento e insidioso de alimentação, consumindo os tecidos de forma silenciosa e implacável. A descoberta revelou uma verdade biológica crua, um ciclo de vida que se manifestara de maneira extraordinariamente invasiva e perturbadora. O corpo, que parecia tão familiar e confiável, guardava um segredo sombrio, um desenvolvimento que escapava ao controle e à percepção da sua habitante. A surpresa inicial deu lugar a uma apreensão profunda, pois a gravidade da situação começava a se manifestar em toda a sua extensão. Especialistas em entomologia médica e parasitologia, convocados para analisar o caso, ofereceram uma explicação que, embora cientificamente fundamentada, soava quase surreal. Tudo, segundo eles, teria se iniciado com um simples pelo encravado. Uma inflamação mínima, quase insignificante, que em condições específicas criou um ambiente propício para a deposição de ovos por uma mosca tropical.
O calor e a umidade característicos de certas regiões, aliados à falta de atenção a um pequeno sinal inicial, permitiram que as larvas se desenvolvessem naquele santuário inesperado, prosperando em silêncio por semanas, alimentando-se e crescendo sem que qualquer sintoma alarmante se manifestasse, até que a dormência e a dor se tornassem inegáveis. O aspecto mais aterrador dessa revelação residia na potencialidade destrutiva que essa infestação silenciosa representava. Os especialistas alertaram que, se a condição não fosse diagnosticada e tratada a tempo, as larvas poderiam ter migrado para a corrente sanguínea, desencadeando uma infecção generalizada, um processo inflamatório avassalador que poderia ter consequências fatais. A possibilidade de um desfecho ainda mais grave, um cenário onde a vida de Dona Lourdes estaria em risco iminente, pairava como uma ameaça sombria sobre a descoberta. A fragilidade da vida humana diante de processos biológicos tão implacáveis tornava-se palpável. Um lembrete da complexidade e dos perigos que podem se ocultar em aspectos aparentemente inofensivos da natureza. A equipe médica, com precisão e extremo cuidado, iniciou o delicado processo de remoção das larvas. A cirurgia, embora bem-sucedida, exigiu habilidade e atenção meticulosa para garantir que todos os vestígios da infestação fossem erradicados, minimizando o risco de complicações futuras. Dona Lourdes, ao despertar do procedimento, sentiu o alívio de ter um peso retirado de seu corpo, mas também o assombro de ter vivenciado algo tão extraordinário e perturbador. As palavras que saíram de seus lábios refletiam a magnitude da experiência. Ela jamais imaginou que algo tão pequeno, tão insignificante à primeira vista, pudesse ter o poder de causar um estrago tão profundo e ameaçador. Hoje, Dona Lourdes narra sua história não por vaidade ou desejo de atenção, mas como um poderoso alerta. Sua experiência, por mais chocante que seja, carrega uma mensagem vital sobre a importância de escutarmos os sinais que nosso corpo nos envia. Às vezes, ele fala de maneiras sutis, através de uma dormência persistente, uma dor inexplicável, indicando que algo não está bem. Ignorar esses sinais, atribuí-los a causas banais, sem uma investigação mais aprofundada, pode abrir portas para que problemas aparentemente pequenos se transformem em ameaças graves. Você já sentiu algo estranho em seu corpo e adiou a busca por ajuda médica? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se você está assistindo este vídeo de algum lugar especial, nos diga de onde é. Curta este vídeo se você está aprendendo algo novo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que podem salvar vidas. A relação entre a saúde e o nosso dia a dia é intrínseca. A dormência na perna de Dona Lourdes, que poderia ser facilmente descartada como um sintoma comum da idade, era, na verdade, um sinal de um processo parasitário em andamento. A educação sobre saúde e a atenção aos detalhes são fundamentais. Muitas doenças, especialmente aquelas negligenciadas por sua aparente simplicidade, podem evoluir para quadros graves. No caso de Dona Lourdes, um pelo encravado, um evento corriqueiro, tornou-se o ponto de partida para uma infestação que poderia ter tido consequências devastadoras. A mosca tropical, um vetor de parasitas em muitas regiões do mundo, encontrou em uma pequena inflamação o ambiente perfeito para depositar seus ovos. O calor e a umidade, fatores ambientais que muitas vezes associamos ao conforto ou ao desconforto climático, tornaram-se aqui elementos cruciais para o desenvolvimento de um ciclo de vida parasítico. A falta de atenção a um detalhe aparentemente insignificante, como um pelo encravado, abriu a porta para que esse ciclo se estabelecesse e prosperasse, oculto sob a superfície da pele. Os especialistas, como o fictício Dr. Arnaldo Silva,
renomado parasitologista, explicam que a míase, condição em que larvas de moscas se desenvolvem em tecidos vivos de mamíferos, pode ocorrer de diferentes formas. Em casos como o de Dona Lourdes, a deposição direta de ovos em feridas ou lesões cutâneas é uma via comum. O calor corporal do hospedeiro e a umidade fornecem o ambiente ideal para a eclosão e o desenvolvimento das larvas, que se alimentam dos tecidos circundantes. A gravidade da míase varia enormemente, dependendo da espécie de mosca, da localização da infestação e da saúde geral do hospedeiro. A dor e a dormência que Dona Lourdes sentia eram os primeiros sinais de que algo estava errado em um nível mais profundo. A dor, em particular, é um sinal de alerta do corpo, indicando que há um processo inflamatório ou uma lesão ocorrendo. A dormência, por sua vez, pode sugerir uma compressão nervosa ou uma interrupção no fluxo sanguíneo, ambos sintomas que exigem investigação. Ignorar esses sinais, como muitos fazem, esperando que desapareçam por conta própria, pode ser um erro fatal. No caso específico de Dona Lourdes, a descoberta de larvas vivas dentro de sua perna foi um alerta chocante. A equipe médica agiu com rapidez e precisão, realizando a remoção cirúrgica das larvas. A cirurgia, embora bem-sucedida, foi um lembrete da vulnerabilidade do corpo humano e da importância de uma intervenção médica oportuna. A remoção completa das larvas foi crucial para evitar complicações mais graves, como infecções secundárias ou a disseminação dos parasitas para outras partes do corpo. O que torna esta história particularmente intrigante é o contraste entre a simplicidade do gatilho inicial, um pelo encravado, e a gravidade da consequência. A natureza, em sua infinita complexidade, pode orquestrar eventos que desafiam nossa compreensão e nos deixam perplexos. A forma como um ciclo de vida tão básico pôde se manifestar de maneira tão invasiva em um ser humano é um testemunho da resiliência e, ao mesmo tempo, da fragilidade da vida. Se Dona Lourdes não tivesse procurado ajuda médica, ou se os médicos não tivessem notado o pequeno orifício e investigado mais a fundo, o desfecho poderia ter sido trágico. A corrente sanguínea, um sistema intrincado de transporte que leva vida a cada célula do corpo, poderia ter se tornado um caminho para uma infecção generalizada. As larvas, ao se moverem pelo corpo, poderiam causar danos irreparáveis a órgãos vitais, levando a um quadro de sepse, uma condição de risco de vida. A história de Dona Lourdes nos convida a refletir sobre a importância da autoconsciência corporal e da atenção aos sinais que nosso organismo nos envia. Não se trata de viver em constante medo ou paranoia, mas de cultivar um relacionamento de escuta e respeito com o nosso corpo. Pequenos incômodos, dores persistentes ou alterações inexplicáveis não devem ser ignorados. Uma visita ao médico, mesmo que para um simples check-up, pode fazer toda a diferença. O mundo está repleto de mistérios biológicos, e a história de Dona Lourdes é apenas um vislumbre dessa realidade. A medicina moderna, com seus avanços tecnológicos e conhecimento científico, nos permite desvendar muitos desses enigmas, mas a prevenção e a atenção aos detalhes continuam sendo nossas melhores aliadas. A míase, embora rara em sua forma mais grave, é um lembrete de que a natureza tem suas próprias regras e que precisamos estar atentos às suas manifestações. A recuperação de Dona Lourdes foi um processo de cura, não apenas físico, mas também emocional. Aprender a conviver com a memória de uma experiência tão inusitada e a transformar essa vivência em um alerta para outras pessoas é um ato de coragem e generosidade. Sua história ressoa com a ideia de que, mesmo nas adversidades mais estranhas, há sempre uma lição a ser aprendida e compartilhada.
A região amazônica, por exemplo, com seu clima tropical e alta biodiversidade, é um ambiente onde certas espécies de moscas que causam miíase são mais prevalentes. O contato com a natureza, embora enriquecedor, também exige precauções, especialmente em relação a picadas de insetos e feridas abertas. A higiene e o cuidado com pequenos ferimentos são práticas essenciais para prevenir infestações. A narrativa de Dona Lourdes é um convite à reflexão sobre como tratamos nossos corpos e como interpretamos os sinais que eles nos enviam. A medicina preventiva, a educação em saúde e a atitude proativa em relação ao bem-estar são pilares fundamentais para uma vida longa e saudável. A história de Dona Lourdes, com seu toque de mistério e seu desfecho surpreendente, nos lembra que o corpo humano é um universo complexo e que a atenção aos seus detalhes pode ser a chave para evitar desfechos graves. A história de Dona Lourdes, com sua reviravolta inesperada, serve como um poderoso lembrete de que, às vezes, os perigos mais insidiosos se escondem nas coisas mais pequenas e aparentemente inofensivas. Uma simples picada, um pelo encravado, podem ser o ponto de partida para uma batalha pela vida. A medicina, com sua capacidade de desvendar mistérios, foi capaz de intervir e salvar Dona Lourdes, mas sua experiência sublinha a importância de não negligenciarmos os sinais que nosso corpo nos dá. A jornada de Dona Lourdes, desde a percepção de uma dormência estranha até o diagnóstico chocante de larvas em sua perna, é um conto de resiliência e descoberta. Ela nos ensina que a atenção aos detalhes e a busca por ajuda médica quando algo não parece certo podem ser cruciais. A história se desenrola como um suspense biológico, onde a natureza revela seus segredos de forma dramática, mas também educativa. O que podemos aprender com esta história? Que a saúde não é um bem inabalável, mas algo que requer cuidado e atenção constante. Que o corpo humano é um ecossistema complexo e fascinante, capaz de abrigar vida em suas formas mais diversas, e que, por vezes, essa vida pode se manifestar de maneiras inesperadas e alarmantes. A intervenção médica, neste caso, foi um ato de salvamento, mas a prevenção e a consciência são as primeiras linhas de defesa. A história de Dona Lourdes nos deixa com um questionamento. Estamos realmente ouvindo o que nosso corpo tenta nos dizer? Estamos atentos aos pequenos sinais que podem indicar problemas maiores? A resposta a essas perguntas pode ser a diferença entre uma simples preocupação e uma crise de saúde. A experiência dela é um testemunho de que, na luta pela saúde, a informação, a atenção e a ação rápida são armas poderosas. E assim, Dona Lourdes, após sua experiência extraordinária, tornou-se uma portadora de conhecimento, compartilhando sua história para que outros possam se beneficiar. Sua jornada, que começou com um sintoma sutil e evoluiu para um evento médico surpreendente, é um lembrete vívido da importância de cuidar de si mesmo e de buscar ajuda quando necessário. Sua narrativa é um convite para que todos nós prestemos mais atenção aos sussurros do nosso corpo, antes que eles se transformem em gritos. A história de Dona Lourdes é um convite à reflexão sobre a intrincada relação entre o ser humano e o mundo natural, mesmo em suas manifestações mais ocultas. Uma simples inflamação, um ambiente propício e um ciclo de vida que poderia ter se desenvolvido em segredo, culminando em uma situação de risco iminente. A medicina moderna, com sua capacidade de investigação e intervenção, foi a ponte entre o perigo e a salvação. Mas a lição permanece. A vigilância e o conhecimento são essenciais. A história de Dona Lourdes ressoa como um alerta, um lembrete de que a saúde é um bem precioso, que deve ser protegido com atenção e cuidado,
E agora, ao se despedir deste relato, convidamos você a refletir sobre os sinais que seu próprio corpo lhe envia e a compartilhar suas impressões conosco. E para o nosso próximo vídeo, exploraremos um caso ainda mais surpreendente, onde um sintoma aparentemente comum esconde uma condição rara que desafia a própria compreensão da medicina. Não perca! O que mais intriga na trajetória de Dona Lourdes, para além da surpresa inicial da infestação, é a maneira como a biologia e o comportamento humano se entrelaçam de formas imprevisíveis. A mosca tropical, um ser vivo impulsionado por instintos de sobrevivência e reprodução, encontrou no corpo humano uma oportunidade singular. Essa interação, embora alarmante neste caso específico, é um reflexo de uma dinâmica ecológica mais ampla, onde diferentes espécies coexistem e interagem, por vezes de maneiras que nos desafiam a compreender. A particularidade reside no fato de que o organismo humano, com sua temperatura constante e seus fluidos corporais, pode se tornar um substrato inesperado para o desenvolvimento de outros organismos, especialmente quando barreiras naturais, como a integridade da pele, são comprometidas. Além disso, é fundamental considerar o papel do ambiente e das condições socioeconômicas em casos como este. Regiões com saneamento básico precário, acesso limitado a informações de saúde e condições climáticas favoráveis à proliferação de insetos podem apresentar maior incidência de parasitas. A história de Dona Lourdes, embora possa ter ocorrido em um contexto urbano, nos leva a pensar sobre as vulnerabilidades que podem existir em diferentes realidades e como a falta de acesso a cuidados básicos pode amplificar os riscos. A prevenção, neste sentido, transcende a simples higiene pessoal, englobando também a melhoria das condições ambientais e a disseminação de conhecimento sobre saúde pública. Ademais, a resposta do corpo humano a invasões parasitárias é um campo de estudo fascinante. O sistema imunológico, em sua complexidade, reage de maneiras diversas. No caso da miíase, a presença das larvas pode desencadear uma resposta inflamatória, que, por sua vez, pode manifestar-se através de dor, inchaço e outros sintomas. A capacidade do corpo de isolar e tentar combater a infecção é notável, mas em situações extremas, como a de Dona Lourdes, a invasão pode superar as defesas naturais, exigindo intervenção médica externa. A ciência, por meio de estudos aprofundados, busca entender esses mecanismos para desenvolver tratamentos mais eficazes e estratégias de prevenção. Outro aspecto a ser ponderado é a percepção humana sobre a natureza e seus ciclos. Frequentemente, tendemos a ver a natureza como algo externo, separado de nós. No entanto, somos parte integrante dela. E os ciclos de vida de outras espécies podem, e por vezes o fazem, cruzar o nosso caminho de maneiras inesperadas. A história de Dona Lourdes nos força a confrontar essa interconexão, revelando como os instintos de sobrevivência de um inseto podem ter um impacto tão direto e dramático na vida humana. Essa percepção nos convida a um respeito maior pela complexidade dos ecossistemas e pela nossa própria vulnerabilidade dentro deles. É relevante também analisar a dimensão psicológica que tal evento pode acarretar. A ideia de ter um organismo vivo se desenvolvendo dentro do próprio corpo pode gerar sentimentos profundos de repulsa, medo e violação. A superação desse trauma, como demonstrado pela atitude de Dona Lourdes em compartilhar sua história, é um testemunho da força do espírito humano. A capacidade de transformar uma experiência negativa em uma ferramenta de conscientização e educação é um ato de grande valor, que pode inspirar e proteger outras pessoas. Por fim, a história de Dona Lourdes, em sua singularidade, abre um leque de possibilidades para a reflexão sobre a medicina preventiva e a importância da educação em saúde.
A detecção precoce de pequenos sinais, a compreensão dos riscos ambientais e a busca por informação confiável são elementos cruciais para evitar que situações como essa se agravem. A narrativa nos impele a um olhar mais atento e informado sobre a nossa própria saúde e sobre as complexas interações que moldam a vida em nosso planeta. A complexidade da interação entre parasita e hospedeiro, como observado no caso de Dona Lourdes, revela um intrincado balé biológico cujas regras, embora implacáveis, são regidas por milhões de anos de evolução. A mosca, em sua busca instintiva por um local seguro para depositar seus ovos, demonstra uma notável capacidade de adaptação, explorando as mais sutis oportunidades. A pequena inflamação causada por um pelo encravado, por exemplo, pode alterar momentaneamente a química superficial da pele, emitindo sinais olfativos ou táteis que atraem o inseto. Esse fenômeno não é exclusivo de moscas tropicais. Diversas espécies de insetos possuem mecanismos sofisticados para identificar hospedeiros ideais, muitas vezes detectando alterações na temperatura corporal, na concentração de dióxido de carbono exalado ou em compostos voláteis liberados pela pele. Ademais, o desenvolvimento larval dentro dos tecidos do hospedeiro é um processo que demanda um suprimento constante de nutrientes e um ambiente estável. As larvas de moscas, em sua fase de crescimento, são vorazes consumidoras de tecido e sua presença pode desencadear uma resposta inflamatória intensa no hospedeiro. Essa inflamação, por sua vez, pode levar à liberação de fluidos e à degradação de tecidos, criando um ciclo que alimenta o crescimento das larvas. A capacidade de um parasita manipular o ambiente de seu hospedeiro para garantir sua própria sobrevivência é um testemunho da pressão seletiva que moldou ambos ao longo do tempo. Outra camada de complexidade surge quando consideramos as defesas do hospedeiro. O sistema imunológico humano é projetado para identificar e neutralizar agentes invasores. No entanto, parasitas evoluíram estratégias para evadir ou suprimir essas defesas. Algumas larvas de moscas, por exemplo, podem secretar substâncias que modulam a resposta inflamatória do hospedeiro, reduzindo sua capacidade de combatê-las. Essa batalha microscópica, travada em nível celular, é um dos aspectos mais fascinantes da parasitologia. A intervenção médica neste cenário atua como um elemento externo que interrompe esse ciclo natural. A remoção cirúrgica das larvas, a limpeza da área afetada e, em alguns casos, a prescrição de medicamentos antiparasitários são medidas que visam restaurar o equilíbrio e eliminar a ameaça. A eficácia dessas intervenções depende, em grande parte, da rapidez do diagnóstico e da compreensão da biologia do parasita em questão. A história de Dona Lourdes, portanto, serve como um estudo de caso que ilustra a complexidade das interações biológicas e a importância da vigilância em relação à nossa saúde. Ela nos lembra que, mesmo em nosso cotidiano aparentemente seguro, estamos imersos em um mundo microbiano e biológico dinâmico, onde os ciclos de vida de outras espécies podem, sob circunstâncias específicas, cruzar o nosso caminho de maneiras surpreendentes e, por vezes, perigosas. A ciência, ao desvendar esses fenômenos, não apenas explica o que aconteceu, mas também nos capacita a prevenir e a lidar com futuras ameaças. A descoberta de que larvas de mosca estavam se desenvolvendo ativamente dentro do tecido de Dona Lourdes levanta questões fascinantes sobre os mecanismos de defesa do corpo humano e as estratégias que parasitas empregam para contorná-los. Longe de ser uma simples infestação passiva, o processo pode envolver uma interação bioquímica complexa.
Algumas pesquisas, como as conduzidas pelo Dr. Elias Varela, um parasitologista fictício com foco em entomologia médica, sugerem que as larvas podem secretar enzimas proteolíticas, substâncias que decompõem proteínas. Essas enzimas não apenas facilitam a alimentação das larvas, mas também podem ter um efeito anestésico local, reduzindo a sensibilidade do hospedeiro à dor e, consequentemente, retardando a busca por tratamento. Essa capacidade de desativar a dor, ainda que temporariamente, é um exemplo notável de adaptação parasitária, permitindo que o parasita se desenvolva sem alertar excessivamente o hospedeiro. Além disso, a resposta inflamatória do corpo, embora seja um mecanismo de defesa, pode ser paradoxalmente explorada pelo parasita. A inflamação atrai células do sistema imunológico para o local da infecção. No entanto, algumas larvas de moscas podem secretar moléculas que modulam a resposta imune, atraindo tipos de células que, em vez de atacar as larvas, acabam por fagocitar detritos celulares e células mortas, um processo que, de certa forma, beneficia as larvas ao limpar o ambiente e fornecer nutrientes. Essa manipulação sutil do sistema imunológico do hospedeiro é um campo de estudo avançado, revelando quão intrincada pode ser a guerra biológica em escala microscópica. Para ilustrar essa complexidade, considere a analogia de um exército tentando defender uma fortaleza. O exército, sistema imunológico, envia soldados, células de defesa, para combater os invasores, larvas. No entanto, os invasores, astutamente, enviam sinais que atraem os soldados não para o combate, mas para remover os escombros deixados pela batalha ou até mesmo para remover os próprios soldados que poderiam ser mais eficazes na defesa. Essa estratégia de desvio e manipulação é crucial para a sobrevivência de muitos parasitas. Em termos práticos, a compreensão desses mecanismos abre novas avenidas para o diagnóstico e tratamento. A detecção de certas enzimas ou marcadores inflamatórios específicos, por exemplo, poderia levar a um diagnóstico mais precoce, mesmo antes que os sintomas se tornem evidentes. No campo do tratamento, o desenvolvimento de compostos que bloqueiem a ação dessas enzimas proteolíticas ou que neutralizem as moléculas imunomoduladoras secretadas pelas larvas, poderia ser uma abordagem terapêutica inovadora, complementando ou até substituindo a remoção cirúrgica em casos menos avançados. Agora, pense em como essa dinâmica se aplica em situações cotidianas, não necessariamente com larvas de mosca, mas com outros tipos de infecções ou inflamações. Quantas vezes um leve desconforto é ignorado ou atribuído a causas triviais, permitindo que um processo interno se agrave silenciosamente? A história de Dona Lourdes é um chamado à atenção para a importância de não subestimarmos os sinais do nosso corpo, pois, como vimos, até mesmo um pequeno orifício pode ser o portal para um drama biológico complexo. Compreender que o corpo não é apenas um receptáculo passivo, mas um campo de batalha dinâmico, nos encoraja a ser mais proativos em nossa saúde. À medida que os contornos desta narrativa se aprofundam, torna-se evidente que a jornada até aqui desdobrou-se em camadas de complexidade, revelando a intrincada teia que conecta o aparentemente trivial ao profundamente significativo. Não se trata apenas de um evento isolado, mas de um entrelaçamento de forças biológicas, ambientais e individuais que, em seu confluir, moldam o curso da vida de maneiras que muitas vezes escapam à nossa percepção imediata. Refletindo sobre esta trajetória até agora, percebemos que cada fio, por mais sutil que fosse, contribuiu para a formação de um quadro maior. Um mosaico onde a fragilidade e a resiliência coexistem. A compreensão adquirida ao longo desta exploração nos convida a olhar para além da superfície, para as dinâmicas ocultas que operam em nosso mundo
e em nossos próprios corpos. A forma como os sistemas naturais interagem, influenciando e sendo influenciados por nossas ações e pela própria estrutura de nossa existência, emerge como um tema central. Cada insight, cada observação, funciona como um prisma que refrata a luz, revelando novas facetas de uma realidade multifacetada, onde a ordem e o caos, a previsibilidade e o inesperado dançam em um eterno equilíbrio. Nesse ponto de transição, onde os ecos das descobertas ressoam e a antecipação para o desfecho se intensifica, é como se estivéssemos navegando em águas que, gradualmente, se tornam mais calmas, permitindo que a paisagem à frente se revele com maior clareza. As diversas vertentes examinadas convergem, não para um ponto único e simplista, mas para um horizonte de entendimento mais amplo. A sabedoria reside não em isolar os fatos, mas em perceber como eles se conectam, como um ecossistema de conhecimento que se autoalimenta e se expande. Ao pivotarmos agora para a reflexão final, somos impelidos a considerar as implicações mais profundas do que foi revelado. Não se trata de revisitar os detalhes específicos, mas de apreender a essência da transformação que essa jornada nos proporciona. É um convite para integrar o que foi aprendido, permitindo que as descobertas ressoem em um nível mais pessoal e universal. A transição se completa ao reconhecermos que cada elemento desta narrativa, desde o mais ínfimo detalhe até as mais amplas correlações, prepara o terreno para uma compreensão mais madura e uma perspectiva renovada sobre a vida e suas complexidades. A trajetória de Dona Lourdes, desvendada em suas minúcias, transcende a mera narrativa de um evento médico incomum. Ela se configura como um espelho que reflete a delicada tapeçaria da vida, onde os fios mais tênues podem, sob as circunstâncias certas, tecer padrões de profunda relevância. A história nos ensina que a vitalidade que celebramos em nossas rotinas diárias, a força que emana de nossas atividades cotidianas, pode, de um momento para outro, ser confrontada por forças que operam em escalas e com lógicas que desafiam nossa compreensão imediata. A aparente solidez do nosso ser, a familiaridade do nosso corpo, pode ocultar vulnerabilidades que, se não atentamente escutadas, podem se manifestar de formas surpreendentes e perturbadoras. A lição fundamental que emana desta experiência não reside apenas na surpresa do diagnóstico, mas na sabedoria adquirida ao longo do processo. A jornada de Dona Lourdes é um testemunho da importância de uma escuta atenta aos sinais que o corpo emana, por mais sutis que pareçam. A dormência que se instalou, a dor que se aprofundou, não eram meros incômodos passageiros, mas mensagens urgentes que clamavam por atenção. Ignorar esses sinais, como tantas vezes fazemos em nossa busca por uma normalidade ininterrupta, é arriscar permitir que processos silenciosos ganhem força e potencial destrutivo. A capacidade de reconhecer que o corpo é um sistema vivo, em constante comunicação conosco, é o primeiro passo para uma autoconsciência que pode ser a chave para a prevenção e o bem-estar. O desfecho, com a intervenção médica bem-sucedida, não marca o fim da história, mas o início de uma nova fase de compreensão. A experiência de Dona Lourdes, transformada em um alerta, ressoa com a ideia de que a verdadeira prática de cuidado começa agora, na aplicação consciente do que foi aprendido. Não se trata de viver sob o espectro do medo, mas de cultivar uma relação de respeito e atenção para com nosso próprio organismo. A natureza, em sua complexidade e por vezes implacabilidade, nos ensina lições valiosas sobre a interconexão de todos os seres vivos e a fragilidade da vida quando desprovida de vigilância. A história nos convida a olhar para o mundo com um olhar renovado, reconhecendo que os mistérios da vida se manifestam em todas as escalas, do micro ao macro. Cada detalhe,
cada sintoma, cada interação biológica carrega em si um universo de informações. A sabedoria não está em evitarmos o desconhecido, mas em abraçarmos o aprendizado que ele nos oferece, transformando o choque inicial em conhecimento e o medo em prudência. A jornada de Dona Lourdes é um lembrete poderoso de que, mesmo diante do inesperado, a força reside na capacidade de escutar, de aprender e de agir com sabedoria. E assim, ao fecharmos este capítulo, somos convidados a iniciar a nossa própria jornada de atenção e autoconhecimento, pois a verdadeira prática começa agora, na constante e atenta escuta do nosso ser.